Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos de volta, Arthur. Fala, galera! Voltamos, vamos que vamos. Cadê? A galera tá toda aí, ó. O Matheus Mática, que é o rei da matemática. Rodrigo Reis, nosso professor de biologia. Tamires Medeiros, Ivonete Marinho. Tailane Vieira. Tem a Paula Veridiano, que é fera demais. Maria Eduarda, Rayane, Aurenil, Kelly, Luana, Jefferson, Lázaro. Todo mundo presente aí, que legal. Bom, pessoal, eu prometi no final da primeira aula que eu ia trazer aqui uns ímãs, as paradas, né? Pô, eu achei que tava aqui no estudo, mas não tá não, cara. Mas não tem problema não. Hoje a gente vai começar a falar de magnetismo, mas a gente vai perder umas aulas aí, né? Vamos ficar um tempinho ainda falando de magnetismo. E aí na próxima aula eu vou trazer, né, esses experimentos aí, essas coisas legais que eu... Esses experimentos aí, vou trazer na próxima aula pra gente ver. Tá, sobre o campo magnético, tá, uma bússola. Até legal, porque vai combinar mais para a próxima aula mesmo, tá? E hoje a gente vai começar com essa parte mais histórica. Hoje eu preciso de um pouco mais de tempo até para poder introduzir esse assunto. Olha eu me justificando. E aí ia ficar meio apertado. Ia ficar meio apertado, entendeu? Para poder mostrar. Então eu deixei para semana que vem, cara, tá? Mas vamos começar então a falar de magnetismo, que é um assunto muito legal, cara. Olha, modéstia à parte, eu acho assim, da minha matéria, uma das coisas mais bacanas, né? Quer dizer, minha matéria, modéstia à parte, ela é muito interessante em vários aspectos, né? Mas o magnetismo é muito maneiro, cara. Eu lembro que quando eu aprendi, assim, por que um ímã é um ímã, eu fiquei... Cara, minha cabeça explodiu, assim. Eu falei, cara, então é isso? Meu Deus, eu nunca imaginei que era isso. Porque assim, o ímã, você tem que concordar comigo. O ímã, cara, é um troço muito mágico. Não é? O ímã é uma pedra muito mística, cara. É muito bizarro aquilo. Porque é uma pedra que não tem nada ali. Não tem pilha. Aquilo ali não tem um fio ali, não tem um circuito, que não tá ligado na tomada. É uma pedra. Só que é uma pedra que quando tu tenta juntar com outra pedra, ela repele. Não sei se você já teve a oportunidade de pegar e brincar com dois ímãs. Cara, os dois ímãs, assim, quando você aproxima eles no mesmo polo, né, que ocorre a repulsão, parece que tem um bolo ali no meio, né, parece que tem uma força ali, cara. É muito bizarro aquilo. Parece que tem uma força ali que impede mesmo, um campo de força, né? E por outro lado, quando você tenta atrair, ele gruda ali com uma certa... né, com uma certa velocidade, dependendo da intensidade do ímã. Então, assim, é muito místico, cara. Tu tem que concordar. É porque tu já tá acostumado, já deve ter visto isso há muito tempo. Mas se tu parar pra pensar, mano, que bizarro é o ímã. Né? Que bizarro é o ímã. E a gente vai falar disso. Você vai, enfim, entender por que um ímã é um ímã. Eu vou ter que te contar isso. O que tem dentro do ímã ali pro ímã ser assim. Eu não sei nem como é que você viveu até os dias de hoje.
Para você poder ser sua melhor versão, Redoxon reforça o sistema imune, auxiliando no funcionamento das articulações. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. Isso. Tá legal? Então vem comigo aqui pra gente começar. Mas antes, né, a gente vai iniciar o assunto magnetismo. Antes, a gente vai só falar de algumas características do ímã, mesmo ainda sem saber por que o ímã é um ímã. Tá? Mas primeiro, vamos entender algumas características dele. A ideia é o seguinte, olha só. Numa certa época, numa região da Ásia chamada Magnésia, veja que a criatividade para nome é um forte da galera da ciência. Numa região chamada Magnésia, tinha um cara lá, o cara tava dando um rolezinho, deu-lhe uma bicuda na pedra. Essa pedra foi rolando, daqui a pouco ela grudou numa outra. Aí ele, what the hell? Pegou essa pedra, né? E viu que essa pedra grudava numa outra. Se ele virasse, ela repelia. E aí essa pedra mística, essa pedra mágica, que foi encontrada numa região chamada Magnésia, recebeu o nome de magnetita. O que é a magnetita? É um ímã natural. É um ímã que a gente encontra aí. Igual tu acha o diamante, igual tu acha o ouro, tu acha a magnetita. É um óxido ferroso que tem essa característica imantada. Então o cara achou isso, a magnetita. Batizou disso, magnetita. E aí, o estudo da magnetita deu origem ao magnetismo. Que a princípio, cara, não tem nada a ver com a eletricidade. Magnetismo é uma coisa, eletricidade é outra. Tá? Então ele achou esse ímã natural aí, que é a magnetita. E ele começou a ver algumas características. A gente ainda não sabe do que é aquilo ali. Que mágica é essa aí? Mas eu já vou começar a listar algumas características. Por exemplo, a primeira característica. O ímã, ele possui dois polos. Possui dois polos. Ou seja, possui dois lados, porque eu sei que um lado repele um lado, mas o outro atrai. Então ele tem dois lados, né? Dois polos. Que depois, mais pra frente, foram batizados de norte e sul. E aí é nomenclatura, cara. Igual lá na eletricidade eu tinha duas naturezas de carga, a gente batizou de positiva e negativa, aqui eu batizei de norte e sul. Eu que batizei. Podia chamar de Vasco e Flamengo. De lado A, lado B. Podia chamar do que eu quiser. Mas foi batizado de norte e sul. E o que a gente sabe? Polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Então, norte repele norte, sul repele sul. E norte e sul se atraem. Essa é a primeira característica. Segunda característica que a gente viu quando a gente achou esse ímã aí. Olha que interessante. A gente chama de indivisibilidade, indivisibilidade magnética. O que isso significa? Se eu pegar um ímã e tentar separar os polos do ímã, olha lá, imagina que eu tenho um ímã aqui, ó, norte e sul. Se eu tentar separar, ficar só com o polo norte ou só com o polo sul, porque na eletricidade eu posso fazer isso, né? Na eletricidade eu posso ter só o elétron ou só o próton. No magnetismo não dá. Não existe um monopolo magnético. É sempre um dipolo magnético. Então sempre que você tem o norte, tem o sul. Então se eu tentar cortar o ímã no meio aqui, ó. Imagina que eu cortei o ímã aqui no meio, ó. Olha lá. Igual aquelas
Igual aquelas paradas no jornal, que é pra tu cortar. Olha lá. Cortei no meio. O que vai acontecer? Eu vou formar 2 novos ímãs. Então, nos 2 pedaços eu vou ter norte e sul. E norte e sul. E se eu cortar de novo? Vou ter 2 novos ímãs de novo e assim por diante. Eu nunca consigo separar os polos. Isso é uma característica. Terceira característica. Um ímã gera um campo magnético. Eu ainda não sei por quê, mas ele gera um campo magnético. Então um ímã produz um campo magnético. E aí, cara, professor, mas o que é o campo magnético? Cara, o campo magnético ele é análogo ao que você já estudou como campo gravitacional ou campo elétrico, né? Campo gravitacional. Você sabe que uma massa gera um campo gravitacional. E quanto maior for a massa, maior o campo gravitacional. A Terra, por exemplo, tem muita massa, gera um campo gravitacional. E esse campo gravitacional da Terra interage com outras massas. Né? O campo gravitacional da Terra, por exemplo, atrai outras massas. Então o campo gravitacional interage com massas. Depois tu viu comigo aqui, campo elétrico. E aí eu falei para você que uma carga, uma simples carga, gera campo elétrico. E o campo elétrico interage com o quê? Interage com outras cargas. Se você colocar cargas dentro do campo elétrico, vai interagir. Pode ser de atração, de repulsão, mas vai ter interação. E o ímã? O ímã gera um campo magnético. Eu ainda não sei por quê, mas ele gera um campo magnético. E o campo magnético interage com o quê? Não sei também, por enquanto. Mas eu sei que interage com outros ímãs. Porque pode atrair, pode repelir. Interage com alguns materiais, né? Sei lá, ferro, níquel, consigo atrair. Mas eu ainda não sei por quê. Mas o campo magnético, um ímã consegue gerar. E assim como lá no campo gravitacional e lá no campo elétrico, campo é uma grandeza vetorial, né? Tem direção e sentido, o campo magnético também é. Então o campo magnético também tem uma direção e um sentido, né? Você sabe disso. Qual é a direção e o sentido do campo gravitacional? Ora, o campo gravitacional da Terra aponta para o centro da Terra, né? A gente pode dizer que é uma direção radial. Radial convergente. Ou simplesmente, aponta de todas as direções para o centro. Certo? Então o campo gravitacional tem uma direção e sentido, é um vetor. O campo magnético também. E o campo magnético, ele vai ter sempre essa direção e esse sentido, que também foi arbitrário. A gente definiu assim, ó. Ó, o campo magnético, eu sei que como é um dipolo, ele sai de um e entra no outro. Eu vou dizer que ele está saindo do norte. Então sempre as linhas de campo vão sair do norte e vão entrar no sul. Ó, então o campo magnético sai do norte e entra no sul. Essa linha aqui, ó, é porque ela vai voltar, tá? Ia ter uma outra e vai voltar. É sempre uma linha fechada. Então tem uma linha de campo saindo aqui e linha de campo entrando. Tá certo? Deixa eu até fazer assim, ó. Ó, vou botar, para melhorar esse desenho aqui, vou botar assim, 2 linhas aqui. 2 linhas aqui, ó. E vou fazer um pontilhado aqui para dizer que elas vão se encontrar, né? Tá bom? Esse é o campo magnético. Que o ímã gera. Tá? O campo magnético, você vai ver, ele vai ser representado pela letra B. Esse aqui é o campo magnético. Tá?
ou simplesmente vetor indução magnética. Tá? É o campo magnético. Vetor indução magnética é porque naquele ponto está sendo induzido um campo magnético que aponta para um lado. Enfim, é o campo magnético para onde ele aponta. A unidade do campo magnético é o Tesla. Que vai ser dado pela letra T maiúscula. O Tesla, né? Do carro lá do Elon Musk. É Nikola Tesla, né? Em homenagem a Nikola Tesla. Beleza. Então, descobri lá que o ímã ele tem essas características. Show. Aí, continua. Aí, cara, essa pedra começou a ganhar o mundo aí. E todo mundo começou a querer saber que pedra é essa, que mágica é essa, como é que funciona essas paradas e tal. Beleza. Cara, e aí partiu pra tudo quanto é lado. Por exemplo, na época tinha uma galera, diretor, que pegava essas pedras e passava no corpo das pessoas pra meio que limpar as impurezas, tirar doenças, sabe? E aí começou uns caras a fazer uma, sei lá, uma magnetoterapia. Botava as pessoas deitadas na mesa, passava um imã e tirava o mal olhado, tirava sei lá o quê, né? Começaram esses charlatões a vender essas coisas, né? Engraçado que hoje tu fala assim, caramba, que absurdo, né? Agora eu vou dar uma alfinetada em você, tá? Mas me perdoa, não vou perder essa oportunidade. Caramba, que absurdo, né? Os caras passavam o imã achando que ia se curar. Hoje em dia, por exemplo, tem gente que acha que tu nasceu, aí a estrela tava ali, tu vai ser extrovertido, e se tu nascesse semana seguinte, tu ia ser vingativo, né? Imagina daqui a 3 séculos as pessoas pensando, sabia que a galera antigamente acreditava num bagulho chamado signo, que se tu nascesse tal dia, tu ia ser extrovertido, mas se tu nascesse na semana seguinte, ia ser mau caráter. Passando pedra no corpo até hoje. Pois é verdade. Tem gente tomando banho de várias plantas e tudo mais. Passando pedra não sei aonde. Mas aí tem outra parada, tem uma fé por trás, tem algum ser divino que a pessoa acredita, beleza. Agora a pedra não tinha nada, era só a pedra mesmo, o cara passava a pedra e acabou. Aí, tenho certeza que tem uma galera que ficou meio assim, mas signo existe. Pô, tô brincando, tá, gente? Tá tranquilo, cada um acredita aí na parada que quiser, beleza. Mas vamos lá, vamos botar aqui. Aí, os caras passavam essa pedra e tudo mais. E, cara, começou essa maluquice. Até que chegou um certo momento, diretor, que um cara desse aí, um maluco desse aí, um doidão desse aí, levou uma pedra dessa numa embarcação e ele percebeu que, quando ele amarrou essa pedra, sei lá, ele deve ter amarrado, pendurou lá de caô, só que ele percebeu que essa pedra suspensa ali, livre pra girar, sempre apontava pro norte. Aí ele, mané, pô, gira esse barato aí, bota pra lá. Daqui a pouco a pedra vinha, a pedra aqui, ó, ia girando e... norte. E ele, começou a perceber que essa pedra tinha alguma coisa ali. Por que ela aponta para o norte? Cara, se eu pegar essa pedra e pegar uma outra pedra, um outro ímã, e aproximar, esse ímã vai ser atraído pelo outro ímã. Mas se eu levar o ímã embora e deixar só esse ímã sozinho, ele sozinho aponta para lá. Então só tem uma conclusão, cara. O planeta Terra também tem campo magnético. E daí surgiu a bússola, né? A bússola é o quê? É um ímã em formato de agulha que aponta para um lado por conta do campo magnético da Terra. Aí, cara, então peraí. Além do ímã produzir campo magnético, magnetismo terrestre. Além do ímã produzir um campo magnético, a Terra também produz. Por quê, mestre? Sei lá. Eu ainda não sei. Eu só sei que o ímã é atraído para o norte. E agora eu vou, olha só, inclusive, solucionar um problema aqui que, se não me engano, o Jefferson, a melhor parte da história foi o grego da antiguidade falando, what the hell? Não, Jefferson, isso aí é uma expressão que é atemporal, né, cara? Vamos lá, eu tenho aqui o planeta Terra, né? Que
provavelmente gera campo magnético. Só que quando eu peguei lá a bússola, vou botar aqui no meio a bússola, ó. Quando eu peguei lá a bússola, que no caso é um ímã, né, em formato de agulha, eu vi que o polo norte do ímã, que vai ser sempre na bússola, a gente sempre vai representar o norte como a parte pintada. Tá? Então o norte da bússola, eu vi que o norte da bússola apontava lá para o polo norte geográfico. O norte da bússola, do ímã, aponta para lá. E lá é o norte geográfico. Só que eu sei que... Por que o ímã está apontando para lá? Cara, se o ímã está apontando para lá, eu não sei que polos opostos se atraem. Como é que eu faço para esse norte aqui apontar para cá? Eu pego um outro ímã e boto o polo sul aqui. Ó, se o polo norte está apontando para lá e eu chegar aqui com o polo sul, esse polo sul vai atrair esse polo norte. E aí o polo norte do ímã vai apontar para o polo sul, porque polos opostos se atraem. Então a conclusão que eu tirei foi o seguinte, cara, se o norte da bússola está apontando para lá, para aquela região da Terra, é porque ali naquela região da Terra é aonde está o sul magnético da Terra. Porque polos opostos se atraem. O sul magnético da Terra está localizado aonde? Está localizado lá na casa do Papai Noel. Ou seja, lá no norte geográfico. Isso é uma confusão que a galera de vez em quando comete. Então o sul magnético está localizado... Pô, tá vazando tinta aqui. O sul magnético está localizado no norte geográfico. E aqui embaixo? Bom, aqui embaixo, se o sul do ímã está apontando para cá, é porque aqui eu tenho um norte magnético. Então, o norte magnético da Terra está localizado no sul geográfico. Ou seja, as linhas de campo magnético da Terra possuem esse sentido aqui, ó. É aproximadamente nos polos, tá? Mas as linhas de campo sempre saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético. Como o norte magnético está localizado no sul geográfico, as linhas de campo magnético da Terra saem daqui e entram aqui. Beleza. Mas isso é uma conclusão que eu tô tirando ali. Por quê? Porque eu vi, porque eu analisei. Eu ainda não sei por quê, mas eu analisei isso. Certo? Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, olha só que legal. Esse estudo já é mais recente. Sabia que os caras descobriram que os animais, eles têm essa magnetita no corpo. Até a gente tem. Porque pensa só, os pesquisadores, em algum momento, se perguntaram o seguinte: os animais têm fragmentos, né, de magnetita. Quando eu falo tem a magnetita no corpo, é fragmentos. Eles se perguntaram o seguinte, cara, por exemplo, como é que, sei lá, já viu esses animais assim, diretor? Tem esses documentários da National Geographic Channel. Sei lá, a lagosta da Patagônia migra para o norte durante o inverno. Irmão, se eu te largar aí no meio da rua e falar assim, onde é o norte, tu não sabe. Tu vai ficar meio perdido inicialmente. De repente, se o sol tá nascendo, tu vai conseguir até se organizar e tal. Mas se eu te jogar no meio da rua agora aí, onde é que é o norte? Tu vai ficar meio assim. Agora tu me diz, como é que a lagosta que tá lá no meio do oceano, tudo escuro, como é que ela sabe onde é o norte, cara? E ela migra pro norte. Entende isso? Os caras se perguntaram essa parada. Aí fizeram um teste aí, botaram a lagosta num tanque e botaram um campo magnético externo com o norte pra lá. Tipo um imazão, norte pra lá. Aí eles começaram a filmar, a lagosta começou a andar pra lá. Daqui a pouco eles inverteram o imã. O norte ficou pra cá. Aí a lagosta tá andando, a lagosta para. Deve ter pensado, ué, what the hell? A lagosta pensou, what the hell? Começou a virar e começou a andar pro norte. E aí depois veio uma parte que não é muito legal do teste, mas, enfim, foi feito.
pegaram um monte de lagosta, trituraram as lagostas e extraíram daquilo um monte de magnetita. Então descobriram que tem vários fragmentos de magnetita nos animais, ou seja, eles sentem o campo magnético da Terra. Por isso que eles migram. Fizeram isso com um pombo, mas não trituraram o pombo não, graças a Deus, tá? Mas botaram tipo um capacetinho no pombo aí. Já viu aquele desenho do Pega o Pombo? Meteram um capacetinho no pombo, mané, com um imãzinho, soltaram o pombo ficou malucão aí. Começou a girar, voar, sei lá, em círculos e tal. É. Porque o pombo volta pra casa, né? Antigamente era o meu WhatsApp. Eu ia na tua casa e pegava o pombo, o teu pombo, e deixava o meu pombo contigo. Aí ia pra casa. Aí queria falar com o diretor, eu falava, qual é, diretor? Vai no jogo amanhã? Barreira vai virar baile? E aí eu soltava o pombo dele. E aí ele recebia o recado e me respondia. Claro que eu vou, pô. Vai ter Paê e Coutinho titular. Meu pombo voltava para casa. Mas como é que o meu pombo volta para casa? Ele se orienta segundo o campo magnético da Terra, cara. Tem magnetita no cérebro. A gente também tem, cara. Só que a proporção é muito menor, então a gente não consegue sentir, os animais sim. Mas tudo bem. E aí? Até agora, por que o imã é um imã? Tira um print aí, tira um print desse início, porque eu tô te contando a história, mais ou menos aqui, do jeito que eu criei aqui para ficar didaticamente interessante, tá? E agora vamos chegar num ponto importante. Um cara chamado Oersted. Oersted é o nome dele. E olha o que o Oersted, ele observou. Oersted tinha uma bússola, estava dando uma aula sobre eletricidade, e quando ele passou com a bússola perto de um fio que estava passando corrente elétrica, ele percebeu que a bússola sofreu um desvio. Então ele chegou com a bússola do lado do fio, a bússola desviou. Aí ele, what the hell? Aí falou, irmão, desliga a corrente. O cara desligou a corrente, a bússola voltou ao normal, voltando pro norte. Liga a corrente aí, ligou a corrente, a bússola desviou. Aí ele, caramba, só tem uma conclusão. Uma parada que a gente achava que não tinha nada a ver, eletricidade e magnetismo, na verdade, tem tudo a ver. É igual o ProEnem e você, tudo a ver. A corrente elétrica gera campo magnético. Então, se eu tenho uma corrente elétrica, eu vou ter campo magnético ao redor. Então, a gente descobriu agora por que um campo magnético existe. Ele existe porque tem cargas em movimento. Então, o que faz o campo magnético existir? Cargas elétricas em movimento. Cargas elétricas paradas não geram campo magnético, só geram um campo elétrico. Se eu pegar essas cargas e colocar em movimento, além de gerar campo elétrico, né? Porque pelo simples fato de serem carga, elas já vão gerar campo elétrico. Só que se elas estiverem em movimento, elas também geram o tal do campo magnético. Então, ó, o campo magnético é gerado por uma carga, por cargas em movimento. Dor de cabeça que lateja mais que sofrência? Neuza, você não sai da minha cabeça. Chama a Neuza e adeus sofrência. Achei no Magalu arara de roupas, linda e compacta. Tem no Magalu. Como que é gerado? O cara pegou a bússola e foi colocando a bússola ao redor do fio. E ele foi vendo que a bússola ficou com essa direção aqui, ó. Ó. Ele botava a bússola aqui,
a bússola apontava para lá. Aí ele botava a bússola aqui, ó. A bússola apontava para cá. Ou seja, a bússola, ela ficou girando ao redor do fio, sempre com o polo norte da bússola apontando nessa direção, que é a direção do campo magnético. O campo magnético gerado por uma corrente elétrica, ele é ao redor da corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica gera um campo magnético que circunda a corrente elétrica. E se você botar uma bússola, ela aponta na direção desse campo magnético. Ele foi girando a bússola ao redor do fio e a bússola foi girando e apontando para o campo, dizendo qual é o sentido do campo magnético. E com isso a gente criou aí, a gente inventou, né, os professores de física inventaram uma chamada regra da mão direita. E aí o que é a regra da mão direita? Aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui, mas é difícil, tá? Parece até um like. Aproveitando esse momento, pô, deixa o like aí, para de ficar miguelando o like aí, cara. Né? Tá assistindo nossa aula aí? Pô, deixa o like aí. Tu já se inscreveu? Você é um daqueles caras que assiste o ProEnem e nem é inscrito no canal? Pô, se tu não é inscrito, se inscreve aí, cara. Isso faz a maior diferença pra gente. E dá o like pra dar essa moral. Olha lá. Aproveita e deixa o like. Pô, ficou boa essa mão, hein? Ficou não? Tá aqui, ó. Regra da mão direita. Ó, significa que o teu polegar indica o sentido da corrente e os demais dedos indicam o sentido do campo magnético. Então, corrente gera campo magnético ao redor do fio. Se você botar uma bússola, o norte da bússola, que é o pintadinho, vai apontar nessa direção do campo. O norte da bússola vai apontar na direção da regra da mão direita. Regra da mão direita, não preciso dizer que tu tem que fazer com a mão direita, né? Regra da mão direita, serve para quê? Serve para você identificar qual é a direção do campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Mas peraí, então quer dizer que quem gera campo magnético é corrente elétrica? Mas mestre, o planeta Terra então tem corrente elétrica? Mas mestre, uma pedrinha lá, um ímã, tem corrente elétrica? Porque o ímã não tem bateria, não tem pilha. Você disse para mim que ia me explicar por que o ímã gera campo magnético, por que o ímã é um ímã. É só uma pedra, como é que faz isso? Aí que tá, cara, olha isso, olha essa explicação, que bizarro isso. Mas você sabe que toda matéria, ela é constituída de átomos, perfeito? Como é que é um átomo? Ó, chegou o momento, hein, chegou o momento, chama todo mundo. Chama papai, chama mamãe, toca na campainha do vizinho, chama todo mundo, presta atenção. A matéria é constituída de átomos. Os átomos, eles têm um núcleo, né, que tem prótons e nêutrons, e você tem os elétrons. Os elétrons, que são cargas, né, que possuem carga, em movimento ao redor do núcleo. Então você pode dizer que cada eletrinho daquele ali em movimento é uma carguinha em movimento. Então, cada eletrinho está gerando um campinho magnético. Só que, por exemplo, numa peça qualquer, numa peça metálica aqui qualquer, chave do carro, numa peça qualquer, você tem essa peça aqui, então ela tem lá os eletrinhos girando, né? Só que um eletrinho está girando para um lado, vai produzir um campinho magnético para um lado. O outro eletrinho está girando para o outro, vai produzir um campinho magnético para o outro. Então, se você pega uma peça que não é ímã, né? Por que ela não é ímã? Porque os eletrinhos estão girando
em sentidos aleatórios. Então o eletrinho está girando, ele produz um campinho magnético. Mas o outro eletrinho que produz um campinho para o outro lado anula. Então, no final das contas, no geral, você não tem nenhum campo magnético privilegiado, nenhuma direção. Todos os campinhos magnéticos estão se anulando. Agora, num ímã, o que acontece num ímã? Olha que loucura. Num ímã, pelo menos a maioria dos elétrons estão girando no mesmo sentido. Então o eletrinho está girando o outro, e o outro, e o outro. E se eles estão girando no mesmo sentido, eles vão produzindo campinhos magnéticos que apontam para o mesmo lado. Esses campinhos magnéticos vão se somando, até gerar um campo magnético perceptível. Cara, o que eu estou querendo te dizer é que, mal porcamente falando aqui, qualquer coisa poderia ser um ímã. Só não é ímã porque os eletrinhos não estão girando organizadamente. Um ímã é um ímã porque suas cargas em movimento estão girando no mesmo sentido, produzindo campinhos no mesmo sentido, e no final das contas você tem uma peça que tem um campo magnético perceptível. Olha que legal! Conhecendo isso, a gente hoje sabe fabricar ímã. Como é que eu faço para fabricar um ímã? Eu pego uma peça dessa, existem peças que são mais suscetíveis a esse alinhamento. Eu pego uma peça dessa, esquento ela até uma temperatura muito alta, que a gente chama de ponto de Curie. E aí quando eu esquento ela, pensa só, é como se eu deixasse essas moléculas, todas elas soltinhas. Você quebrou tudo quanto é ligação, elas estão soltinhas, estão livres. Depois que eu esquentei muito, eu coloco essa peça numa região que tem um campo magnético muito forte, que eu posso produzir com uma corrente elétrica. Faço passar uma corrente elétrica e gero um campo magnético muito forte. Boto essa peça dentro dessa região. Esse campo magnético externo vai alinhar esses ímãs elementares dessa peça. Aí eu alinho esses ímãs elementares e depois eu esfrio a peça. Quando eu esfriar a peça, eu meio que prendo essas moléculas, esses ímãs elementares, naquele sentido. Pronto. Fabriquei um ímã. E olha que legal. Provavelmente foi assim que os ímãs naturais foram feitos, essa magnetita. Por quê? Em algum momento o planeta Terra estava muito quente, chegou nessa temperatura do ponto de Curie, mas tinha campo magnético terrestre. Então essas peças ficaram imersas nesse campo magnético terrestre, se alinharam, e quando a Terra foi esfriando, pronto. Ficou aquilo alinhado, aquilo ali virou um ímã. Aquelas peças mais suscetíveis viraram ímãs. E aí você tem então um ímã natural. Tá, professor, e o planeta Terra? Por que ele tem um campo magnético? Cara, você sabe que no interior da Terra não é sólido, né? Você tem fluido. A gravidade puxa os metais pesados para o centro da Terra, mas quando esses metais pesados se aproximam do centro da Terra, eles esquentam. E quando esquenta, tende a subir, né? Igual o processo de convecção, né? O ar quente sobe, o ar frio desce. Então o fluido quente tende a subir. Aí quando ele sobe, ele esfria um pouco, se afasta do centro. Aí a gravidade puxa de novo. Aí ele esquenta muito, ele sobe. Aí a gravidade puxa de novo. Então no meio da Terra, no centro da Terra, eu tenho um movimento de metais, movimento de fluidos, né? Esses metais possuem elétrons livres. Então movimento de metais é movimento de elétrons. É como se eu tivesse essas cargas em movimento, porque elas estão nos metais ali, os elétrons livres, eles estão em movimento, essas cargas em movimento, é como se fosse uma corrente elétrica que gera o campo magnético da Terra. Ou seja, se o planeta Terra se solidificar, se resfriar, vai esfriando até ele ficar uma pedrona lá, né? Solidificou, acabou o campo magnético da Terra. Por exemplo, a Lua não tem campo magnético, que é uma pedrona. Os cientistas acreditam que Marte já teve campo magnético, mas hoje em dia também não tem. Se solidificou, provavelmente.
ou de repente o movimento lá dentro não é o suficiente. E aí não gera campo magnético. A Terra tem campo magnético. O Sol tem campo magnético. O Sol, então, o campo magnético é muito maior que o da Terra. E olha que legal, hein? Para acabar a minha aula de hoje. Ó. O campo magnético da Terra, ele funciona como uma defesa do nosso planeta contra algumas partículas que vêm do Sol. As fusões nucleares que ocorrem no Sol, as erupções solares, ejetam várias partículas que são nocivas pra gente. Se a gente não tivesse o campo magnético da Terra, cara, tu ia daqui na padaria, quando tu voltasse, câncer de pele. Assim, tô exagerando, mas a gente seria bombardeado por diversas partículas que são nocivas à vida. Dificilmente teria vida no planeta. Mas o campo magnético da Terra, quando essas partículas chegam aqui, o campo magnético da Terra desvia essas partículas. E essas partículas são desviadas e passam pelos polos da Terra. Né? Por conta do campo magnético. E aí, quando elas passam pelos polos da Terra, essas partículas, como tem muita energia, elas energizam a atmosfera da Terra nos polos. Energiza essa atmosfera, esses átomos da atmosfera. Energizados liberam luz. É o que a gente chama de aurora boreal ou aurora austral. Já deve ter ouvido falar, né? A aurora austral é pouco vista porque é lá no Polo Sul só tem pinguim vendo. E aquele ursinho da Coca-Cola. Mas, se bem que o ursinho da Coca-Cola é no Polo Norte, né? Enfim, sei lá, deve ter nos dois. Mas, pô, no Polo Norte tem turismo, cara. Tem turismo pra ver a aurora boreal e tudo mais, né? Então, são as partículas oriundas do Sol, desviadas pelo campo magnético da Terra, que energizam a atmosfera e tem aquele show de luzes e tal, a aurora boreal. Olha que maneiro isso, cara. Então, de novo, recapitulando. Você entendeu a parada lá do magnetismo, o cara achou a pedrinha, viu algumas características e tal. Aí viu que a pedrinha era atraída pela Terra, então a Terra também tem campo, beleza. Mas por enquanto a gente não sabia o que era. Aí o Oersted viu que o que gerava campo magnético era movimento de carga. Pô, então é isso. Um ímã tem a maioria de seus elétrons girando para o mesmo lado, produzindo um campinho magnético que soma com outro campinho, que soma com outro campinho, gerando um campo magnético mais forte. Agora, vamos fabricar ímã. Como? A gente bota um campo magnético forte, esquenta o ímã, bota lá dentro, ele se alinha, esfria, pronto, vira ímã. E o planeta Terra? Também tem movimento de metais lá no centro, devido à gravidade e devido à temperatura. Esse metal fica indo e voltando. Então você tem movimento de metais, tem movimento de carga, como se fosse uma corrente elétrica. Então o planeta Terra também gera campo magnético. Se esfriar, acabou, babou o campo. Por enquanto tem campo magnético. E o campo magnético funciona para quê? Uma das principais características dele, defender a gente das partículas que vêm do Sol. Como que a gente sabe que isso acontece? Essas partículas são desviadas, passam pelos polos, energizam a atmosfera e tem um show de luzes que a gente chama de aurora boreal e aurora austral. Show de bola, cara? Pô, fala a verdade. Cara, isso não é maneiro pra caramba. Isso não é um papo num botequim bacana que tu vai trocar uma ideia? Ou na tua casa aí com teu pai, com a tua mãe? Conta essa história pro teu pai e pra tua mãe, cara. Pega essa aula e explica pra eles. Mãe, deixa eu ouvir falar nisso, naquilo outro. Olha que legal. Pô, isso é muito maneiro, cara. Não é? E já caiu o experimento de Oersted no Enem. Vou fazer essa questão do Enem aí para acabar minha aula de hoje. Fechar com chave de ouro. Olha lá. Bota aí, diretor. Olha a questão do Enem 2022, hein? Recente, ó. Tá achando que isso não cai, não? Isso cai, cara. Olha lá. O físico Oersted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. Ó, se a corrente está subindo, como é que é o campo magnético? Regra da mão direita. O campo magnético vai girar nesse sentido. A presença... Então, se eu botar a bússola, o norte da bússola vai ter que apontar nesse sentido. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal equidistantes do fio,
Em cada ponto foi colocada uma bússola. Então, botei uma bússola aqui, ela vai apontar nessa direção. Botei uma bússola aqui, ela vai apontar nessa. Botei uma bússola aqui, ela vai apontar nessa. Né? Porque, ó, regra da mão direita, o campo está girando nesse sentido. Considerando apenas o campo magnético por causa da corrente, então esquece o campo da Terra, esquece qualquer outro. Considerando só a corrente, para onde vai apontar a bússola? Em cada ponto. E aí? Quero que você me responda. Eu quero que você de casa me responda. Hein? A, B, C, D ou E. Para onde vai apontar a bússola? O Cauê falou, eu só aprendi qual signo eu sou para saber qual cavaleiro do Zodíaco eu seria. Muito bom. Ó, Igor. O Igor lançou o D. O Will também lançou que é a D. O Luca lançou que é D. A galera vai lançar a D. Olha a D. Perfeito. Se a corrente está subindo, ó. Olha lá. A bússola aqui aponta para lá, a bússola aqui aponta para cá e a bússola aqui aponta para lá. Olha lá. Regra da mão direita. As bússolas estão apontando no sentido da corrente. Olha a letra E. A letra E seria, sabe o quê? Se a corrente estivesse descendo. Ó. Porque se a corrente estivesse descendo, a corrente elétrica, o campo giraria no sentido oposto, ó. Aí a bússola apontaria para lá, para cá, para lá, tá vendo? Tá vendo que a bússola na letra E tá apontando no sentido oposto? Seria a letra E se a corrente estivesse descendo. Ou se você errasse e fizesse com a mão esquerda, tu acharia a letra E. Mas o gabarito é a letra D, como a gente falou. Regra da mão direita. O campo magnético gira nesse sentido ao redor da corrente elétrica. Maravilha, maravilha. Todo mundo lançou o D ali, ó. Então é isso. Galerinha, cara, mais uma vez foi um prazer. Obrigado aí pela aula de hoje, obrigado aí pela participação. É sempre um prazer. Falar de física é muito legal, né? Falar de física é muito divertido. Eu falo aqui, vejo a hora passa, cara, quando eu olho, eu falo, caramba, já acabou a aula e eu nem percebi. Semana que vem, Arthur. Semana que vem estamos de volta? Vamos trazer o experimento, né? Semana que vem vai ter experimento de magnetismo aqui, tá? E ó, não perde amanhã, tem a correção do primeiro dia do simuladão do Pro. Bora fazer um simuladão do Pro? Ah, moleque. Então é isso. Galerinha, mais uma vez foi um prazer, um beijo grande, forte abraço e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.